Professor, só para deixar registrado, então, mais uma vez, o agradecimento, né, a sua disponibilidade, realmente é uma honra para nós poder contar com essa sua contribuição aí nessa publicação, uma publicação nova, mas que está tendo uma receptividade muito boa. E eu queria, então, eu vou ler aqui as perguntas, e aí a gente vai discutindo uma a uma. E a primeira pergunta que a gente tinha pensado é: uma das áreas em que o senhor contribuiu substancialmente para a educação brasileira é a formação universitária. Então, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre a sua própria formação inter e transdisciplinar, e especialmente se e como ela está relacionada com as suas reflexões, propostas e ações para a melhoria dos nossos processos formativos. Eu fiz medicina e entrei na universidade exatamente no momento em que a reforma de 1968 estava em curso, né? E na Universidade Federal da Bahia, em 1970, 71, foi quando as primeiras turmas entraram com uma perspectiva que, na época, era assim mais efetiva, de uma entrada com formação geral. E mudando também o sistema, que era antes anualizado, onde tinha mais opções. Por exemplo, até o próprio processo seletivo tinha várias opções. A gente fazia uma primeira opção, segunda opção, terceira opção, e até as provas eram diferentes. E eu fiz opções, por exemplo, fiz medicina, física e desenho, né? E aí, em função também da própria, das próprias incertezas da gente nessa fase da vida, né? Uhum. E entrei para medicina, e parte da universidade ainda estava num processo de uma reação muito intensa, né? Essas divisões são realmente bastante interessantes. Eu fiz o primeiro ano, depois avancei no segundo e fui pegando matérias da frente, que estavam na frente. Aí, quando cheguei no terceiro, fui me matricular, eu já tinha feito as matérias do terceiro ano. E o supervisor de, sei lá, o equivalente a coordenador de colegiado na época, disse que isso não seria possível. E eu disse: não, mas aqui estão as regras da reforma, é possível. Não é? Aí eu não ganhei matrícula em nenhuma matéria do quarto ano, porque eu era aluno do terceiro, apesar de já ter ter cumprido, o que na época era a inauguração do sistema de créditos, né? Já tinha cumprido quase todos os créditos. Uhum. E aí eu tive uma chance de procurar no catálogo da universidade, e também estava inaugurando o conceito de eletivas, né? E aí enchi meu histórico escolar de eletivas, né? Aí fiz antropologia, espanhol, alemão, folclore, fui fazendo um caso de acrescentando coral universitário. E eu acho que isso foi uma experiência decisiva em relação a essa possibilidade que estava aberta pela norma, né? Mas que a instituição não se ajustava à norma, né? E daí também eu vi com uma clareza maior assim, o conservadorismo da universidade tradicional. É claro que esse momento ele foi muito, muito curto, foi muito fugaz, porque foi aquela fase em que as pessoas entravam na universidade, mas os cursos dessa entrada geral, eles não tinham terminalidade. Foi um modelo de transição que foi mal implementado, quer dizer, é só agora que eu tenho um pouco essa consciência, uma certa análise desse processo. Uhum. E aí todos que entraram em biológicas, né, postulavam medicina.
Mas isso já na turma que entrou depois da minha. Eu fiz, na verdade, o último processo seletivo do sistema antigo, né? Uhum. Então, eu fiquei um pouco nessa transição. Eu acho que isso me ajudou a ter assim, uma abertura, uma compreensão para outras áreas, e aí eu fiz, como opção de clínica, fiz psiquiatria, mas também a área que na época chamava saúde comunitária, ou medicina preventiva, né? Uhum. E como na psiquiatria eu também tive uma certa dificuldade no final do curso, em função de toda a discussão sobre a situação dos asilos, aí eu terminei o curso com o PREMEB, o CRM, né, o registro de médico suspenso, com o dono dos hospitais psiquiátricos, que era uma rede aqui que era o presidente da Federação Brasileira de Hospitais, me colocou numa lista negra, me denunciou à Polícia Federal por crime contra a segurança nacional, toda essa história que muita gente passou, né? E aí eu não tive carreira possível na área da psiquiatria, e terminei entrando no mestrado em saúde comunitária, e daí eu consegui uma bolsa da Fundação Rockefeller para fazer um doutoramento em epidemiologia, e fiz nos Estados Unidos, né? E eu dei sorte aí nesse caso também, especificamente porque eu consegui fazer um minor, que o sistema norte-americano permite os títulos duplos, né? Sim. Aí eu fiz o major do meu doutorado é epidemiologia e o minor é antropologia médica, né? Então, tudo isso combinou para que eu tivesse uma formação um pouco atípica em relação ao processo, e também me deu uma chance de entender, assim, já na própria história, na minha própria história, algumas das limitações do modelo brasileiro de universidade, né? Uhum. Perfeito. E aí, obviamente, que isso aí, quando você foi trabalhando, isso já, naturalmente, já foi sendo incorporado aí nas suas reflexões. Eu tive também uma formação também muito atípica, também, só que vindo da área das exatas, né? E eu sinto que também depois a gente olha para trás e vê que foi uma grande oportunidade, na verdade, de poder ter esse acesso, essa ampliação, por mais que ainda signifique um impedimento, né, para muitos setores aí da academia. Bom, eu vou passar para a segunda pergunta, então, que aí a gente vai prosseguir nessa seara, né, que é, no contexto da recuperação e expansão do sistema federal, entre 2003 e 2016, o senhor participou de alguns processos que coloca em um dos seus textos como recriação institucional, né, especificamente nas reitorias daqui, da UFPA, e posteriormente da UFSB. Em 2017, no paper que o senhor escreveu, o senhor colocou que a UFSB assume a proposta pedagógica de uma universidade popular, representando uma opção descolonial, intercultural e emancipadora, tomando a educação como pressuposto para promover a democratização do conhecimento, o encontro de saberes, a justiça cognitiva, a equidade e a sustentabilidade socioambiental. Como é que o senhor vê hoje essas experiências, né? O que você vê como os principais legados e como é que você entende, já passados alguns anos aí, as dificuldades encontradas, né, nesses processos? As dificuldades eu ainda continuo avaliando, porque persistem muitas das questões que, de algum modo, animaram ou pelo menos se constituírem desafios para essa experiência que lhe chama a atenção. Uhum. Persistem porque o que a gente termina encontrando é que não se trata de uma
uma resistência à inovação, ou simplesmente ao novo. E sim, elementos que, na verdade, interpelam de um modo até mais profundo a constituição das instituições de educação superior no Brasil e das universidades especificamente. É como se a gente pode até analisar, e eu sei que muitos estudiosos da área de STS têm feito isso como cultura institucional. Uhum. Tem elementos que são simbólicos muito íntimos nas instituições e que traçam, de certa forma, traçam e limitam, né, a própria possibilidade de transformação mais profunda, de um deep change nas instituições. Né? Então, eu atualmente interpreto mais assim. Agora, evidentemente, a gente pode ter eu diria, uma perspectiva até um pouco mais analítica, indicando que propostas de inovação, nesse caso específico, desse tipo de instituição, elas podem ser propostas de inovação nos processos de ensino, nos processos de organização da própria missão educadora dessas instituições, e essas transformações em processo atuam numa esfera que é diferente da outra, que é as estruturas curriculares, ou como eu gosto de chamar, as arquiteturas curriculares. Uhum. Porque muitas delas, eu acho que a expressão arquitetura é melhor, porque a metáfora com o planejamento físico de edificações procede. Com certeza. Quando você fala arquitetura, você pode ter elementos de fundamento e elementos de superestrutura. Uhum. Né? E uma arquitetura curricular implica eixos e princípios, e implica também em módulos, soluções ou elementos que constituem. Né? Uhum. Então, arquitetura curricular e processo. E o que eu já verificava é que as universidades são instituições, as contradições são muito aparentes para quem quer buscar as contradições, mas ao mesmo tempo elas são muito ocultas para quem está dentro dela. Aí uma das coisas mais difíceis é você conversar com alguém numa universidade, principalmente se for algum ator com carreira de produção de conhecimento, né, que se admita como conservador. Uhum. E aí tem essa contradição de estar numa instituição que é muito difícil de mudar, com pessoas que acham que estão na vanguarda de seus respectivos campos. Né? Eu acho que esse é um dos efeitos da constituição disciplinar da universidade. E aí, em algum momento, eu até cheguei a falar, eu acho que eu nunca escrevi, é quase uma esquizofrenia isso, porque é possível o mesmo sujeito ter uma prática no seu programa de pesquisa, no seu laboratório, na vanguarda do seu campo de conhecimento, e aí entra numa sala de aula e regride ao pré-iluminismo, né? Uhum. Produz aulas medievais, né? Ou então tem essas contradições, às vezes até são mais dramáticas, né? E isso daria até reflexões bastante interessantes, como, por exemplo, eu posso até dizer que a maior parte do que se ensina sobre Paulo Freire na universidade é anti-freiriano. E aí as pessoas estão ensinando Paulo Freire do modo como o próprio Paulo Freire não se reconheceria, né? Exato. Então, eu acho que tem questões que são nesse plano,
que fazem com que a inovação em processos, por exemplo, metodologias ativas, não tem proposta assim mais na moda de metodologia ativa que o PBL, que começa na área da saúde, vai para as engenharias e está no direito, ou então os estudos de caso, né? Você falou Harvard e MIT, que a metodologia do case study, ou então a pedagogia por projetos, né? Tudo isso é de extrema vanguarda. Exato. Acontece que essa extrema vanguarda pode ser até contraditoriamente fomentada numa instituição extremamente conservadora, contanto que fique, né? Então você pode ter elementos pontuais de grande vitalidade, dinamismo e atualidade, enquanto a instituição continua departamentalizada, continua disciplinar, continua hierarquizada, verticalizada, né? Então tem, além daquele primeiro recorte que eu fiz, tem esse outro recorte. Daí que concluir que a recriação institucional enfrenta a cultura institucional como barreira, é uma maneira de entender por que os dois experimentos que eu participei, aí em posição mais de dirigente, né, eu acho que eles tiveram trajetórias e efeitos distintos. E distintos e distantes também. Por exemplo, a UFBA é a universidade mais antiga do Brasil, em função de sua escola de medicina ser de 1808, né? E a gente conseguiu, no máximo, produzir uma intervenção institucional que, apesar de toda a energia política e, inclusive, a energia administrativa e financeira, e investimento financeiro, né, trouxe para a universidade um potencial de transformação muito grande. Mas a própria universidade conteve essa transformação. E aí, o conceito, por exemplo, de criar bacharelados interdisciplinares para serem um primeiro ciclo da formação em toda a instituição, terminou acolhido pela universidade como, primeiro, uma parcela, e, em segundo lugar, um espaço fechado. E aí a criação do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, né? O IAC. O Milton Santos, o IAC, né? É o espaço dos BIs. E a arquitetura curricular da instituição teve mudanças mínimas. Só que isso foi no contexto do Reúne, que trouxe para a universidade investimentos e vagas docentes, em um número bastante razoável. Deve ter sido o projeto de expansão, eu suponho, proporcionalmente maior em todos os projetos do Reúne, porque nós, antes do Reúne, tínhamos menos de 3.000 vagas de entrada na graduação, e com a implantação do nosso projeto Reúne, fomos para 8.000. Né? Isso... Mais que dobrou. Mais que dobrou. Só que, cada ano, a instituição ia recuando nessa expansão, né? E agora eu sei que está menos de 7.000, está 6.000 e alguma coisa vagas, apesar da expansão que acontece, que é uma expansão limitada no campus Anísio Teixeira e no campus Marighella, né? Mas são expansões contidas e tal. Então, essa é uma primeira experiência que aí eu tive como dirigente. Dirigente bem, nesse caso, promotor desse processo de transformação. A outra experiência, que é a da Federal do Sul da Bahia, essa a gente pode até avaliar como até mais frustrante, porque não existia a instituição.
Então, ela foi constituída e eu estou buscando, inclusive, documentar isso, material coletado de todo o processo de concepção, construção, foi bastante cuidadoso. Nós passamos uns 2 anos na concepção, no desenho, na negociação, inclusive no território, né? Uhum. 1 ano de preparação e o início de atividades, né? Uhum. E eu acho que a gente buscou, assim, prever e cobrir o máximo possível os elementos do conservadorismo. E ainda assim, não conseguimos, porque a instituição ela tem uma arquitetura curricular que está sendo a cada dia erodida e recuada. Tem uma declaração de princípios para processos bastante avançado, então isso que você falou em relação a uma constituição como universidade popular, isso foi explicitamente estabelecido, inclusive do ponto de vista normativo, o estatuto, mas a cada volta desses ciclos, né, institucionais, há recuos. E aí por isso que eu analiso que tem esse elemento de cultura institucional que, como você falou, né, a questão não está só na instituição, a questão está nos sujeitos que compõem, que constituem a instituição e que trazem um legado de sua própria formação, um certo DNA do modo como eles foram formados, né? E isso, de alguma forma, se transmite, né? Exato, o problema é epistemológico muito mais do que, né, de gestão ou de qualquer outra coisa. E só uma curiosidade, porque você está relatando bem, vamos dizer, as oposições, as resistências internas, podemos colocar assim, desde o ponto de vista da cultura universitária brasileira, né? Acho que você passou por 2 universidades, mas eu imagino que não seja diferente em praticamente nenhuma outra universidade do país. Mas também você trouxe aí elementos da conjuntura externa, né, do Reúne, e assim, no caso da UFPA, né, houve uma grande expansão, e, por exemplo, agora essa retação, e depois a UFSB, em que medida que isso está relacionado também com a mudança do cenário político como um todo, político nacional e mesmo mundial, assim? Você acha que também, talvez, se não houvesse tido essa inflexão, talvez a gente poderia ter observado um cenário um pouco diferente? Não, eu acho que não. Bom, em primeiro lugar, assim, do ponto de vista normativo, não existem obstáculos para, pelo menos no Brasil, para instituições introduzirem inovações, se transformarem. Não tem obstáculos. Uma coisa que as pessoas sempre me perguntavam: vocês tiveram alguma dificuldade junto ao CREA? Nunca. Vocês tiveram alguma dificuldade junto à OAB? Nunca. Junto ao Conselho Regional de Medicina? Nunca. O que eu terminei concluindo é que essas limitações normativas de processos, assim, processos legais e de regulação e processos regulatórios servem muito mais como escudos, né, ou álibis para a instituição não avançar, né? E há, claro, né, toda uma referência que aí a gente precisa analisar, a acomodação da instituição universitária no seu pertencimento ao Estado Nacional e mais ao Estado gestor.
Então, é uma coisa que às vezes, eu também costumo analisar, dizendo que o Brasil conseguiu uma solução de ter uma universidade que é estatal e não é pública. Quer dizer, ela é estatal porque pertence ao Estado. E aí seria pública pelo fato de ser mantida pelo poder público e pelo Tesouro Nacional, pelo orçamento da União. Isso no plano federal, mas o orçamento dos estados no plano estadual. Agora, ela não é do povo, ela não é popular. Né? E essa acomodação criou um vínculo que a própria instituição não tem muita consciência. Eu diria, até tem, mas é um processo que a gente chamaria de denegação. O fato dela ser parte do Estado, parte indelével do Estado, é sua principal vulnerabilidade. E aí, quando o Estado é tomado, né, nas circunstâncias que você falou, né, o golpe de 2016, Temer, depois, posteriormente a catástrofe da eleição de Bolsonaro, né, junto com toda a corrupção judicial que fez intervenções aí totalmente espúrias, né? Aí esse Estado é tomado por isso. E está agora esse debate se fecha, não fecha, porque diminuiu o orçamento e tal e coisa, em uma situação em que todos são funcionários públicos, os professores e funcionários os lugares das universidades, por esse fato dela ser parte do Estado, juridicamente é tudo judicializado, ou judicializável, porque são posições públicas. Aí, o próprio concurso de entrada termina virando uma questão jurídica sempre, né? A seleção de professores, o recrutamento de professores é sempre uma questão é uma posição de funcionário público. E a gestão, por sua vez, segue as regras da administração pública, que tem uma definição muito precisa e que a maioria das pessoas que estão na instituição sequer tem consciência disso. A administração pública se rege por um princípio que é exatamente contraditório com o princípio da gestão privada, ou da gestão de mercado, ou mesmo do direito penal. Então, o direito público tem a ver com uma estrita previsão do ato. Então, você só pode fazer o que está previsto na lei. Enquanto que na vida civil, tudo que não é penalizado. Exatamente, né? E aí tem um elemento, inclusive, da própria lógica política, que eu aprendi isso da pior maneira possível, quer dizer, na experiência de gestor, né? E isso é contraditório com o mandato da ciência e com a missão educadora da instituição. Porque é quase como se a gente admitisse, do ponto de vista lógico e ético, que qualquer inovação está proibida, porque a inovação é exatamente o que não está previsto. O que não está previsto, perfeito, exato. Você vê, de vez em quando eu jogo isso em algum debate e tal, mas eu nunca vejo ter um segmento, e eu não vejo a instituição discutindo uma questão, assim, pelo menos ter algum traço de interesse em discutir por essa via, né? É claro que essa é uma questão muito delicada nesse momento, em que a universidade está sob ataque, está sendo agredida, né? Exato. Pois então acho que a gente pode até passar para essa pergunta, tinha ficado para o final, mas já que a gente já está trazendo, né, que justamente, né, esse cenário de ataque intenso que a gente está vivendo, né, tanto
pelo sufocamento de recursos, mas especialmente nesse ataque no plano cultural, né, pela descredibilização, pela, né, desvalorização da ideia de uma universidade pública, cujo símbolo, né, central aí de ataque é o próprio Paulo Freire, né. Então, acho que você já está trazendo um pouco da sua avaliação para essa presente situação, mas queria principalmente que você trouxesse como que você relaciona esse processo com o que você também traz, né, sobre a questão da mercantilização global do conhecimento, né, e tendo em vista isso, como é que você vê possíveis formas de resistência e de superação dessa crise inominável, vamos dizer. A gente tem se acostumado a imaginar que o conhecimento ele tem um elemento quase que constitutivo, essencial, de ser livre. De ser livre no sentido de não poder ser patrimonializado, de não ter dono, né? Ocorre que, com uma série de transformações de conjuntura histórica, cada vez mais o conhecimento é um elemento importantíssimo na constituição de valor, no plano econômico e, por extensão, no plano social e político, né? Então, tudo que tem valor termina no sistema, ou no modo de produção capitalista, termina precificado. E aí a gente tem uma situação em que isso que muitos chamam de quarta revolução industrial, o conhecimento é o principal ativo do processo de produção. Exato. Transformado em tecnologia. Quer dizer, ele é transfigurado como tecnologia, não é nem transformado, é transfigurado como tecnologia. Só que é o tipo de produção que segue regras muito diferentes da produção de outros produtos. Um exemplo aí, o elemento material do produto conhecimento, que é nulo, quer dizer, não tem matéria no conhecimento, né? Você só tem relações e proposições, né? A fórmula ganha um valor que é muito próximo do valor de uma obra de arte, por exemplo, em que a definição não é dada por sua estrutura ou por sua fixação, e sim pelos efeitos que provoca, que produz, né? A universidade, em alguns momentos da constituição dessa ordem econômica, e em alguns lugares, foi fundamental. Então, você mencionou MIT, Harvard, mas assim, todo aquele ecossistema em torno de Boston e na Nova Inglaterra, estendendo um pouco mais, a megalópole até aquele eixo de Cornell, Yale, Princeton e as de Nova York. E no outro lado, na outra costa, o Vale do Silício e a Bay Area. Quer dizer, são espaços em que universidades se concentraram e produziram aportes assim, decisivos para essa chamada quarta revolução industrial. Agora, o outro elemento desse tipo de ativo é que ele sendo produzido e inaugurando o seu ciclo, seu processo, ganha, quer dizer, se aliena,
também do seu produtor. Então, Uhum. A questão da propriedade intelectual passa a ser mais permanente do que a questão da propriedade física. Uhum. E aí, o conceito de patrimônio em relação a bens ou serviços, né, é totalmente redefinido. E eu diria que as universidades, assim como conjunto de intelectuais que pensam, aparentemente não acordaram para essa transformação que já tem pelo menos 2 décadas em curso. Né? E aí vem uma discussão que, na sua questão, entra pelo lado negativo da descredibilização ou desvalorização. Eu acho que são processos que têm muita relação com o fato de que, em algumas realidades, as universidades tiveram esse papel, ganharam, quer dizer, acumularam um imenso capital cultural e se transformou em capital político. Né? Na periferia do mundo, isso não acontece. Por quê? Porque o conceito, a concepção, até a própria formatação ou design de produtos dessa natureza, eles são facilmente transferíveis. Né? E não tem nenhum motivo, por exemplo, para que a Apple transfira para a China o principal de seu trabalho, que são os departamentos de criação. O que é externalizado? Somente a produção física. Só que se você pesa um celular desse, né, que tem um custo nas versões que vão sendo lançadas de $700, chega no Brasil como $1.000, né? Cada modelo novo que vem. E reduz ele à matéria, você de matéria aqui vai ter centavos. Né? De matéria pura, plásticos diferentes, sintéticos, e metais. Então, dos $1.000, você vai ter $5 em matéria. O restante é o que chamam, em geral, de tecnologia, e que é essa criação, que é uma imensa propriedade intelectual. Por isso que um aparelho desse, ele pode ser fabricado em qualquer lugar do mundo, nas suas partes, e uma delas é a espécie de montadora, mas a concepção, todo o trabalho intelectual de construção tem uma referência extremamente controlada, que então entra em todo nessa intrincada lógica de patentes, né, que eu sei também que é um dos grandes temas desse campo de estudos de tecnologia e ciências. E só para completar, o outro departamento, ou seção, ou divisão, que é extremamente hipertrofiada nesses entes econômicos dessa geração industrial, são os setores jurídicos. Né? Então, a Apple, tão grande quanto seu departamento de criação, tem o departamento de proteção da propriedade intelectual, que às vezes é até descentralizado. Hoje mesmo eu estava vendo a inquisição, ou pelo menos o interrogatório lá do cara da Pfizer lá, né? Da Pfizer, né? O cara nem sabe quantos escritórios de advocacia assessoraram o processo de negociação. Ele lembra de 2, mas disse que pode ser 3, pode ser muito mais e tal. Em função dessa hipertrofia desse outro elemento. Aí, a pergunta que eu faço para responder
a sua questão é o quanto essa, eu diria, essa complexidade é discutida no interior das instituições que chamamos de universidade no Brasil. A minha experiência é que é mínimo isso. Né? E se tem, de um modo tímido ou superficial e localizado, quer dizer, não é uma discussão que faz parte da própria, eu diria assim, apreciação crítica da instituição. O nome Paulo Freire, que você lembra, eu acho até que é só por uma solidariedade que as universidades usam essa referência. Paulo Freire só escreveu um texto na vida sobre a educação superior. E, na verdade, nem escreveu. Ele fez estava num debate, gravaram, transcreveram e ele revisou, né? É um debate em Los Angeles. É o único texto que ele tem alguma coisa. E a universidade, eu acho, criou a Universidade Brasileira, né? Muito pela ignorância dos atuais agressores, né? São extremamente estúpidos, né? É muito mais por isso, mas, por exemplo, Paulo Freire na Faculdade de Medicina, Paulo Freire na Faculdade de Direito, ou na Escola Politécnica, nunca entrou. Agronomia, e apesar dele ter escrito um texto maravilhoso sobre agronomia, né? Aquele lá do Chile, né? Quando ele estava no Chile. O Comunicação ou Extensão, né? E ali não é extensão universitária que ele está falando, apesar de se aplicar o que ele disse, aplica, né? Então, Paulo Freire aparece assim. Muito mais importante para a universidade tomar como herói intelectual seria o Anísio Teixeira. Certamente. Não há dúvida, né? Mas Paulo Freire aparece, e eu diria até que é muito por um desconhecimento ter uma certa intimidade intelectual com o autor, com a questão, com o problema, né? Com certeza. Eu tô mudando a ordem toda aqui, porque eu acho que uma coisa está puxando a outra. Então, eu vou conectar essa pergunta com a que teria que vir anteriormente, porque você colocou essa visão muito importante que muita gente chama de economia do conhecimento, sociedade do conhecimento, né, e o papel crucial. Eu achei genial como que o caminho cabe de resistência, talvez um olhar para né, colocar um espelho, né, para que nós mesmos não nos esqueçamos desse posicionamento estratégico da universidade para quaisquer que sejam os interesses transversais aí no espectro político, vamos dizer. E outro texto, você coloca, né, a expressão colleges versus vikings, né, intitula um artigo Vikings versus colleges, como alegoria para essa compreensão crítica aí dos dilemas que nós estamos vivendo em relação aí aos aspectos políticos e institucionais da universidade contemporânea. E aí você afirma que essa mercantilização globalizada do ensino superior tem permitido que o capital difuso de multinacionais de educação operem sem compromisso com valores acadêmicos ou humanísticos, o que podemos entender, aí eu puxo para a minha colocação, como a coprodução de um sistema que mantém as hierarquias e colonialidades do saber e do poder, para citar aqui o Quijano. Então, como é que você vê hoje essa divisão internacional do trabalho em educação superior, né? E em que medida que a gente pode identificar novos atores aí, emergência, como uma ameaça ou algum tipo de reconfiguração dentro dessa colonialidade histórica que, de alguma forma, já está perpassando todo o nosso papo aqui até agora, né? Essa colonialidade que permeia a produção do conhecimento científico. Então, como é que você vê essa questão dos colleges e dos vikings chegando aqui, especificamente no nosso contexto brasileiro? Como é que a gente está enfrentando essa questão nesse momento?
essa metáfora, eu terminei propondo, mas depois eu acho que eu faria até algum tipo de revisão da própria metáfora. Mas você já apresenta ela cheia de dedos no texto, né? Mas eu vou mais ainda. É porque a ideia de especificar o college vem nessa transição entre a experiência dos bacharelados interdisciplinares da UFBA, na transição para o que terminou sendo os bacharelados e licenciaturas interdisciplinares da Federal do Sul da Bahia. E o que está em questão aí é o velho tema da formação geral. Isso. Que é um tema ainda que persiste. Eu mantenho assim uma crítica geral à universidade brasileira por ela ter se tornado uma universidade profissionalizante. E eu chego ao extremo de indicar que, se confirma, a própria expressão universidade não cabe para uma instituição que terá esse perfil, né? E uma das coisas que eu tenho até me interessado especificamente, como até linha de trabalho, é a origem disso e como o Brasil se tornou no mundo uma espécie de bastião desse modelo da educação superior quase que exclusivamente profissionalizante. Não há assim movimentos de formação humanística, formação ampla, geral, da formulação do conhecimento desinteressado, ou pelo menos o conhecimento valorizado por seus elementos de consistência, de historicidade, né? E sim uma perspectiva aplicada, pragmática, no pior sentido do pragmático, né? De uma formação que ela é superior só por um grau de hierarquia temporal, mas sem nenhuma transcendência, né? E essa discussão é o que eu acho ainda é uma discussão em aberto no mundo, mas o que chamamos de universidade, ou que se chama de universidade no mundo, são instituições que se configuram com esse grau mais amplo de delimitação de escopo, né? E entre nós, isso não acontece. E os vários exemplos na história onde esforços para trazer esse tema da formação cidadã, da formação planetária, da formação solidária, da formação ética, da formação mais histórica, né? As tentativas foram assim, ou reprimidas, ou cooptadas, ou ridicularizadas, né? Isso, infelizmente, é parte da história de nossas universidades. Então, aí veio esse tema do college. Aí qual é a revisão que eu faço aí? É que o college é muito vinculado a um dos formatos de formação geral do mundo, que é o modelo norte-americano. Que aí tem toda uma discussão que é muito interessante de como o college, que era e continua sendo no modelo Oxbridge, de Oxford e Cambridge, são, na verdade, fraternidades internas na universidade, né? Minha filha estudou em Cambridge, aí fui visitá-la. Ela morava num college, e esse college tinha gente que estudava em todos os lugares da universidade. Inclusive, no lugar moravam professores também. Então, era como se fosse um sistema de fraternidades dentro da universidade. Nos Estados Unidos, com o transplante
o transplante colonial dessa versão de universidade, o college ganha uma finalidade, aí, século XIX, isso, né? Uma finalidade de estudos de formação geral, que eles chamavam liberal arts, né? Com a referência medieval que eles tentavam recuperar isso, tal. Como nostalgia de um passado que não tiveram, eles já se constituíram na modernidade, aí a universidade dava um pouco esse ar gótico, né? Por isso que os campos de universidades lá, tudo tem aquela coisa das torres, das agulhas, eles fazem uma espécie de recriação de um mundo que não tiveram. Mas o conceito de estudos gerais, que é da universidade medieval, ele é recomposto no college. Então, a revisão que eu faço que é chegado o momento da gente pensar outros modelos de formação geral. Aí eu me interessei pela versão germânica da Bildung, né, que foi muito importante num certo momento, um pouco estudado, mas restrito aos teóricos da educação. A universidade, por exemplo, na Federal da Bahia, eu nunca ouvi falar a expressão, fora de algumas pessoas que se viam algumas coisas sobre a educação superior na escola de educação. Aí eu estou até interessado e avançando, né, numa recuperação desse tema do ponto de vista de blocos de formação curricular mais gerais, a partir das experiências do bacharelado interdisciplinar e das licenciaturas interdisciplinares. E aí, o final de sua questão traz a China. A China está num movimento muito interessante e ainda desapercebido no Ocidente, né, de reforma universitária assim, massiva. Né? Aí, a gente está tendo essa semana, até a UFBA é a promotora, mas me convidaram, e eu falei um pouco ontem lá, um ciclo de debates China-Brasil sobre a educação superior. Né? Pouquíssima gente está assistindo. Viu? Eu nem estava sabendo. A UFBA não estava nem sabendo o que ela própria está fazendo. E a gente teve essa oportunidade de intercâmbio com uma universidade chinesa, que é uma das chamadas Tongxi, Universidade Tongxi. Tongxi é um conceito confuciano de ética para a vida, mas é uma ética solidária. Por isso que a palavra Tongxi também é camarada. E aí os membros do Partido Popular da China, né, eles se chamam Tongxi, eles são camaradas. Né? E por assim, um certo deslizamento, mas eu acho que até irônico, né? O movimento LGBTQ do Sudeste Asiático, eles se chamam de Tongxi também. Então tá toda uma certa fervura em torno do tema, mas o fato é que a Tongxi é uma Bildung para o confucionismo. Olha só. E na minha conversa ontem com eles, eu sei que eles não entenderam nada disso, mas a história pode se desdobrar. Eu propus que a gente pode criar algo referente a essa formação geral. Não é o college brasileiro, porque college termina sendo essa referência até de uma elite dentro da elite, né? Porque os college em Oxford e Cambridge, eles brigam entre si pela superioridade, né? Mas uma construção que eu estou chegando assim mais perto na proposição é acolher uma reflexão do Muniz Sodré. Não sei se você conhece a obra do Muniz Sodré, né? Alguma coisa. Ele tem um livro chamado Pensar na Go.
Não, não conheço. Eu acho que eu já ouvi falar, mas não conheço, não. Anote e dê uma lida, né? O Pensar na Go pode ser uma Bíblia baiana ou Olha que brasileira, bacana. se deixarem, né? Se deixarem. Então, eu acho que esses temas do college vão por aí. Agora, eu também tenho uma certa revisão da própria ideia de viking. Por que é que eu puxei a metáfora do viking? É para significar até algo mais grave do que essa mercantilização da educação superior, essa globalização mercantil da educação superior, que já é um problema, era um problema e continua sendo, e a tendência é piorar, por essa ampliação das facilidades transfronteiras do acesso aos processos de aprendizagem. Então, nós estamos separados. Você está onde agora? Eu estou em Salvador. Em Salvador. Eu também estou em Salvador. Estamos separados por quilômetros. Não sei de onde para onde. Mas não importa nada se eu tivesse lá na Estônia. Né? Então, o início dessa discussão foi em função dessa superação de barreiras e de fronteiras e dessa compressão de espaço-tempo que esse mundo globalizado, interconectado, propicia. E aí, nisso, há uma possibilidade dessa mercadoria ser globalizada. Se ela se tornar mercadoria, ela vai ser a mercadoria que sua valorização vai se dar nas formas de credenciamento ou acreditação. Exato. E aí a disputa por patentes será reproduzida na disputa por diplomas. Né? Agora, por que viking? A metáfora é simples, é que os vikings eles foram uma cultura guerreira muito diferente de outras, porque eles não tinham a intenção da conquista territorial. Era, assim, a pirataria, é até prévio ao conceito de pirataria, mas eles atacavam rápido, destruíam o que não podiam levar e levavam o que fosse só objeto da pilhagem. Né? E aí, o capital internacional na área da educação superior tem feito é parecido com Viking, pelo fato de que eles não têm nenhuma intenção de nacionalização. E no Brasil, o setor privado de educação, mas em outras partes do mundo, ele está sendo atacado dessa maneira, que é uma maneira viking, né? Vem para saquear. E aí, no momento em que a lucratividade tem algum problema, baixa, o FIES reduz, vem o reúne, eles simplesmente vendem e vão embora. Agora, o que é que eu estou dizendo que eu estou revisando que é mais grave? É que não é um capital interessado em educação. E sim passaram a ser fundos de investimento e conglomerados bancários que lidam com os temas da educação de uma maneira que não tem assim, nenhum vínculo com os valores da educação, mesmo aqueles mais primários. Né? Então, eu retifico as duas, as metáforas acopladas dessa forma. Mas você não acha que por algum lado, quando a gente tem esse avanço desse paradigma aí da privatização da educação, colocar de forma mais, né, isso não estaria relacionado com também um ataque ao aspecto público da educação, da universidade pública? Né? A gente vê as declarações do Paulo Guedes, por exemplo, né? Ele, enfim, ele está
ele está nitidamente atuando para passar uma imagem de que a universidade pública não daria conta de realizar uma educação em si, né, e tudo, e, por outro lado, para oferecer a solução ao mercado, que é essa solução que, né, você bem descreveu aí, que não tem o menor compromisso com nenhum tipo de educação em si, mas, né, no máximo, um treinamento, uma capacitação específica e muito baseada também nessa, né, nessa comodificação do capital simbólico, né, para usar o Bourdieu, a questão do diploma. Vamos vender um diploma aqui, prestação de serviço básico, né? Eu acho que são dois aspectos do mesmo fenômeno aí, né? Mas a gente precisa discutir muito mais esses temas, porque um diploma não é igual só por ser diploma e ser legalizado. E nós temos toda uma história institucional de um país que moldou essas instituições, constituiu e foi conformando essas instituições para dar conta de formação de quadros. Aí você mencionou Bourdieu, eu acho que a gente pode acolher Bourdieu nessa interpretação. São os herdeiros. Cada família de classe média ou classe alta brasileira, e em especial aqueles que têm as profissões ditas liberais, ou profissões imperiais, e aqueles que têm uma referência à gestão, e gestão pública especificamente, né? Eles têm uma clara consciência e fazem um esforço muito grande de ter esse diploma vinculado a um certo capital simbólico mais denso, né, mais especificado, né? E aí o que eu acho que temos aí um bom tema um belo tema para discussão é o quanto as universidades têm consciência de que elas são manipuladas nesse processo, né? Elas são objeto dessa reprodução dominante em uma relação complexa com um outro processo de reprodução dominada, onde outros segmentos da sociedade que postulam uma certa emancipação, ou pelo menos o sonho da emancipação, ou a mobilidade social pela educação, são dirigidos, canalizados continuamente por vários mecanismos que são socialmente legitimados, né, para certificações de segundo nível, ou de segunda ordem, ou de qualidade assumida menor. Né? Então, isso tem muito a ver com o fato da educação superior no Brasil ela ser particularmente dominada pela formação em profissões na rede pública de ensino superior. E não tem... eu acho que aí tem contradições que nem Paulo Guedes vai ser capaz de enfrentar, que aliás ele não está conseguindo enfrentar. Isso que eu ia falar, talvez ele não consiga enfrentar nem as obviedades, quanto mais as contradições. Quanto mais processos complexos. Então, há tudo isso aí, mas eu acho que a gente deveria estar discutindo mais isso. Quer dizer, você é a primeira pessoa que eu estou tendo condição de conversar nesse nível sobre esse tema. E tem me convidado para outras coisas e tal, mas nem no plano sindical, nem corporativo, nem no plano analítico, nem nas discussões que está todo mundo muito preocupado com o futuro, a pandemia, a escola após pandemia, essas coisas. Quando a gente entra nesse assunto, não tem grande discussão, não. Eu fico sempre jogando a questão e não temos grande discussão sobre isso. Até porque eu acho que, e talvez seja um dos motivos do Brasil
os próprios governos totalitários no Brasil, as ditaduras, tiveram relações muito, assim, muito complexas com as universidades, o que é diferente de outros países. Né? A Argentina, a Universidade Pública Argentina, foi destroçada pelos militares. Né? Uhum. O Brasil, os militares tiveram estratégias de conter contenção. De contenção, isola, deixe lá. Né? Aí. E, por outro lado, fomentar as áreas estratégicas que eles pensavam, né? Também. Programas de pós-graduação. A reforma universitária de 68 é um poço de ambiguidades. Né? É uma ambiguidade, né? A palavra é essa. Perfeito. Muito bem, então, voltando aí, eu acho que a questão da colonialidade também está tendo um tratamento que eu acho que precisava ser mais fundo nesse tema. E muito mais dentro desse tema, para até assumir que esse movimento que é real, um movimento concreto, um movimento histórico de ampliação e massificação, não tem se dado em um registro de luta anticolonial ou contracolonial. E sim, eu interpreto como um massivo processo de cooptação de sujeitos que entram nas universidades nessa perspectiva ou de mobilidade social, pela formação profissional, ou de validação e certificação de uma cultura letrada mínima, que tem uma interface com esse obscurantismo religioso que a gente não pode negar. Eu tenho alguns colegas e conheço muitas pessoas, o testemunho que me dão é que o reúne o SISU, o Enem, essa imensa ampliação de vagas, o que trouxe de evangélicos e fundamentalistas para os bancos escolares das universidades públicas, mas eles estavam nas universidades ou nas escolas privadas, né, mas com uma capacidade mínima de abertura a processos culturais mais inclusivos, mais amplos. Daí que eu acho, e não sei em que momento a gente pode ter uma oportunidade de aprofundar, a importância de se discutir o tema da formação geral na Universidade Brasileira. Eu vou fazer o gancho, a gente já está se estendendo, eu vou fazer o gancho dessa importância que você está trazendo, com uma outra pergunta que eu tinha pensado também, e aí trazendo mais para uma análise mais específica do contexto atual de pandemia e especificamente, né, trazendo aí a sua expertise como médico, como epidemiologista, né, e, enfim, a pergunta nesse contexto, né, que uma das coisas que tem nos chamado a atenção é como parte da classe médica aderiu, né, à defesa de tratamentos que contrariam os consensos da comunidade científica internacional. E aí a gente pode olhar até para o próprio Conselho Federal de Medicina, que, como nós sabemos, lavou as mãos ao autorizar o uso da cloroquina e seus correspondentes aí, ivermectina, mas especialmente a cloroquina, que se tornou o símbolo, né? Como é que você vê essa situação? Porque a minha pergunta em que medida que a formação, ou melhor dizendo, o treinamento, né, dessa classe médica, ou a falta dessa formação geral que você está bem trazendo, em que medida que isso pode estar relacionado com esse fenômeno que para muita gente é surpreendente? Queria saber se para você é surpreendente e se você relaciona esse fenômeno com os próprios processos educativos. Para mim não é surpreendente. Acho que uma parte da questão pode ser entendida com esse viés profissionalizante da Universidade Brasileira e pela estrutura
isolacionista do processo de formação, né? Uhum. Quer dizer, o fato de alguém fazer um processo seletivo para entrar na universidade em um curso tal, para uma profissão certa, numa escola tal, que é isso que acontece entre nós, né? Já produz um isolamento, uma alienação dentro da instituição. Uhum. De modo que alguém faz um processo seletivo, Enem, vestibular, o que seja, para um curso de medicina, ele entra na faculdade de medicina. Faz 6 anos na faculdade de medicina e se forma na faculdade de medicina. A universidade apenas foi um CNPJ que unifica e legaliza todos os processos, é apenas um ente jurídico, né? Uhum. Aí. Então, esse isolamento eu diria que é um elemento estrutural da universidade brasileira, que até nisso ela se distingue, se aproxima de outras também, né? Uhum. Agora, específico da questão médica, e no caso a pandemia. Eu acho que a gente precisa ter uma compreensão das culturas corporativas, profissionais. A cultura corporativa profissional da medicina é uma cultura do profissional liberal. Então, ele tem uma ideologia de profissional liberal no sentido do liberalismo, quer dizer, do sujeito individual que tem um domínio pleno sobre seus meios de trabalho e que é capaz de definir todos os elementos do processo de produção do serviço, da assistência ou do cuidado médico, né? Uhum. Podendo, inclusive, exercer poder sobre outros para viabilizar essa sua hegemonia no processo, né? Mas também esse seu domínio total do que faz, né? Essa autonomia, eles chamam assim, né? A autonomia profissional vem de tem data, tem mais ou menos 2 séculos, parte até do que eu estou estudando agora, né? Por isso que eu estou falando até com algum grau de entusiasmo sobre o assunto, né? Isso foi definido de uma maneira que há uma ética e uma lógica nesse conjunto de decisões. E essa ética e essa lógica, elas não são rigorosamente as mesmas, e em alguns pontos é até contraditório com a ética e a lógica da pesquisa científica. E com a ética e a lógica da formação universitária. Pega um exemplo simples. Um pesquisador, em qualquer campo de conhecimento, mesmo aqueles mais, digamos, com mais pobreza epistemológica, sem nenhuma consciência do que faz, mesmo esses, são sujeitos que a formação e o critério de valorização do que fazem é uma referência à cautela. Então, eu, como pesquisador, eu vou estar sempre cheio de dedos para afirmar alguma coisa. Uhum. E há todo um aparato, inclusive externalizado, e em alguns campos de conhecimento, um aparato internacional, uma rede internacional, de contínua verificação de validade. De modo que a lógica é desconfiar sempre. É um princípio cartesiano, mas é desconfiar sempre. Nós temos sempre uma dúvida sistemática. Né? Um médico, se ele tiver uma dúvida, ele não pode passar na sua relação por vários motivos. Alguns deles são micropolíticos. Quer dizer, há toda uma alegoria do médico como Deus. É uma alegoria, inclusive hipocrática. É uma pequena frase, um pequeno aforismo de Hipócrates. O médico é como Deus. Né? Então, essa incerteza não pode ser expressa, não pode ser manifesta. Esse é um ponto. Agora, sabe qual é o outro?
Paulo, que eu acho que é muito interessante, é que um médico não pode deixar de fazer alguma coisa. Então, na dúvida, age. Isso é contraditório, totalmente contraditório com o princípio da pesquisa e com o princípio da academia. Né? O princípio da precaução também na política, né? Mas o princípio da precaução, essa é outra discussão que se a gente abrir vai... Não. Conversa. Sim. Porque o princípio da precaução, ele terminou sendo formalizado muito em função da luta ambiental, né? Isso, E ele tem uma série de... Eu diria que ele tem vertentes que se a gente entrar nessa análise, pode até dar um texto, aguarde isso, que pode até dar uma reflexão interessante. São 4 lógicas e éticas. Uma é de política pública, outra é de cuidado clínico, a outra é da produção do conhecimento, e a outra é da responsabilidade pedagógica. Aí são 4 éticas que algumas delas são contraditórias, assim, do ponto de vista frontal, outras são paralelas, outras são transversais, daria uma reflexão razoável sobre isso. Mas o que é que eu estou querendo dizer? É que o Conselho Federal de Medicina é um órgão de regulação da prática profissional. Se essa prática profissional tem uma cultura de seguir a ciência, eu diria que é um elemento secundário na configuração dessa prática. E é um elemento recente na configuração dessa prática. E ainda a categoria médica, no Brasil, ela ainda tem uma dificuldade de incorporar algo que, nos cenários que eu tenho alguma familiaridade, norte-americano e canadense e britânico, uma concepção que eu até andei me dedicando a estudar há algum tempo, né, da chamada medicina baseada em evidências. Aí essa discussão do baseado em evidências tem uma disputa sobre o que é a evidência. E é claro que a primeira linha de defesa nessa discussão, e que eu diria assim, os atores contemporâneos do campo médico utilizam, é a criação de uma certa caricatura, de uma metáfora caricatural, que é a da medicina baseada em crenças. Então, tem no campo médico uma disputa, e a questão não é qualquer crença, é uma crença que sobre ela repousa toda uma ordem política, e que é uma ordem política extremamente cristalizada, consolidada, extremamente poderosa, e que extrapola seus espaços. Se você for olhar a quantidade de médicos que ocupa cadeiras no Parlamento Nacional, é desproporcional à quantidade de gestores municipais médicos, é incrível. É mesmo. Então, tem toda uma sociologia complexa que eu acho que precisaria ser levada em consideração nessa discussão. Até porque não é somente princípio de precaução, que, nesse caso, nessa discussão sobre a pandemia, precisa ser levado em consideração. Não é somente a questão do princípio da precaução, é a disputa sobre a narrativa de um processo, de um complexo fenomênico, vamos chamar assim, que é a pandemia, que não é uma doença somente. Se fosse uma doença somente, eu diria que a luta estava perdida, porque
o monopólio da produção de discursos é muito exercido pelos médicos quando os discursos são referidos a corpos individuais e a processos patológicos mais dirigidos aos sujeitos, né? Mas é que a pandemia, de fato, é um evento total, é um evento, assim, é uma catástrofe, assim, do ponto de vista mais amplo, né? Completamente. Perfeito. Eu assim, vontade de seguir nesse assunto, que eu também tenho dedicado um pouco da minha pesquisa sobre isso, assim, mas eu já vou caminhar aqui para a última pergunta, porque senão vai ficar muito grande, já estou tomando também muito do sua generosidade, Naumar. A outra pergunta também tem a ver com essa sua formação em epidemiologia e utilizar ela para a gente discutir aí não especificamente a classe médica, né, mas a própria epidemiologia em si, né, que é uma área que de repente se tornou aí o centro das atenções, né. E você publicou um livro, né, tem vários livros publicados sobre o assunto, e um deles se chama Epidemiologia Sem Número, né, sem números. E aí a pergunta é, como que você vê a imagem que tem sido construída atualmente, nesse contexto da pandemia, a imagem que tem sido construída sobre a epidemiologia? Então, para completar aí com uma certa pegadinha, vamos dizer, né, estaríamos com números de mais e conhecimentos de menos nessa imagem da epidemiologia? Eu acho que para responder essa questão, e responder assim com um grau digamos, de rigor maior, eu acho que a gente tem que remontar ao papel da matemática na ciência, né? Na própria história da ciência, e é o seu campo de trabalho, aí, um momento em que essa linguagem aparece como uma certa perspectiva de estandardização dos processos de codificação. Exato. E isso... diga. Um livro do Theodore Porter, você deve certamente conhecer, né, que é sobre, acho que chama Trust in Numbers, que ele relata justamente esse processo de fetichização dos números, né? Tem um grande atrativo para um movimento, logo no início da ciência, que foi um movimento contra a decomposição dos espaços de investigação, né? Isso bem no comecinho da ciência, mas que depois não tem jeito, ela vai se fragmentando, e aí aparece a linguagem da matemática uma espécie de recompositora dessa decomposição, né? E, claro, né, isso ganha uma área de dogma, né? Eu acho que a expressão, assim, ou talvez o momento em que isso ganha uma formulação mais absoluta é aquela famosa citação do Lord Kelvin, né? Só existem fatos se puderem ser medidos, né? E medida é isso, é uma redução ao código numérico, né? Então, essa questão é uma questão que eu acho que não é só da epidemiologia, e isso transcende a muitas outras ciências. Aí, o que acontece, eu acho, é que a epidemiologia, no campo da saúde, é o lugar onde a utilização, mas também a reflexão sobre a utilização da matemática, por vários motivos, mais avança. Até porque a própria essência, o próprio objeto, melhor, desse campo, é essa quantificação, que inicia com a quantificação de casos nas epidemias, nas clássicas epidemias. O nome epidemiologia vem muito disso aí, né? E aí, por exemplo, minha própria formação, eu tive que aprender muita matemática para não a ponto de
me tornar um especialista, um expert nisso, mas como usuário de processos de quantificação. Uhum. Agora, o livro se chamou Epidemiologia Sem Números como uma pegadinha. Você falou aí, a palavra é uma pegadinha, porque a definição do campo epidemiológico é pela quantificação. Uhum. E se você tiver uma forma, digamos, uma forma mais individualizada e singularizante, é a clínica. Aí deixa de ser epidemiologia. Né? Uhum. Mesmo que você utilize números. Eu posso descrever um caso com todos os indicadores numéricos de pressão, de temperatura, de dimensões corporais, biometrias e medidas laboratoriais. Posso estar tudo isso utilizando a quantificação, mas o foco é um sujeito individual, né, com um caso singular de doença. Uhum. Né, e aí isso é clínica. A epidemiologia, a gente trabalha com populações. Então, o que eu formulo numa análise epidemiológica, não imediatamente, automaticamente, pode ser reduzido ao individual. E, aliás, é das grandes questões nesse momento na pandemia. Uhum. Aí, a pandemia vem, aparece e é um evento populacional. Tem representações gráficas, tem inscrições, né, para utilizar até uma terminologia do campo, tem inscrições que são muito parecidas com objetos, né, que se referem a outros campos. Né? Então, com a pandemia, eu posso até dizer que quem está sendo menos consultado sobre o fenômeno coletivo da pandemia são os epidemiologistas. A quantidade de físicos que tem pontificado, de matemáticos, de cientistas da computação, de neurocientistas, até neurocientistas estão falando, geneticistas, principalmente infectologistas, que é uma doença infecciosa e as pessoas acham que o infectologista é o epidemiologista. É verdade. Aí. Sempre se confunde, E isso a mídia contribui muito também. Uhum. E eu diria também que a própria configuração política do país no momento também contribui. Uhum. Porque a epidemiologia no Brasil, ela cresceu e se consolidou no campo da saúde coletiva, que tem um aporte crítico, político, assim, evidente e claro. Uhum. E a primeira coisa que, depois do golpe de Dilma, fizeram foi expurgar os epidemiologistas e os sanitaristas da gestão em saúde. Né? Uhum. E aí vem a pandemia, e eu acho, e se me perguntarem em algum momento, eu vou dizer, muitos desses grandes equívocos teriam sido simplesmente evitados por uma pergunta a quem estuda esse assunto, né? Mas esse assunto numa objetividade científica precisa e singular, né? Uhum. Então, quer dizer, não é somente a questão de números só, porque os especialistas em números estão aí, e até com grande visibilidade. Mas o que a epidemiologia teria de peculiar e de contributivo para essa discussão é exatamente essa formulação transitiva, né? Do conhecimento sobre processos patológicos e fenômenos da saúde e as especificidades da quantificação desses processos, né? Perfeito. Então, é isso que eu consegui refletir um pouco em cima da sua questão. Excelente, Dalmar, muito bom. Como eu disse, por mim,
eu ficaria mais horas aqui conversando, mas já estamos aí com 2 horas de reunião, a gente acho que cansa. Vou parar de gravar aqui. Muito obrigado mesmo, Almar. Poxa Tá. vida. E ficamos em contato, viu, Paulo? Qualquer dúvida, qualquer questão. E eu sou muito simpático pelo menos a intenção, ao projeto aí de vocês, e